Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pelo Expresso 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E já estou aqui com o nosso convidado de hoje, Diego Vedovato. Como vai, Diego? Tudo bem? Bom dia, João. Bom dia aos internautas, telespectadores que nos acompanham. Uma alegria poder estar aqui conversando contigo hoje. Maravilha. O Diego, ele é advogado e nós vamos tratar aqui de um tema super interessante. O Diego tem uma história sensacional da vida dele. Vou pegar aqui minha colinha, Diego. Fica à vontade. O Diego nasceu na fazenda Anoni. Foi a primeira ocupação do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O pai dele e próprio são lideranças deste movimento. Ele é bacharel em Direito, egresso da turma especial para assentados, turma Evandro Luiz e Silva, depois ele vai falar um pouco sobre isso, da UFG, a Universidade Federal de Goiás. E na UNB, ele está fazendo um mestrado em Direito. O tema da sua dissertação é O MST ocupa a Bolsa de Valores, e é o título daqui da nossa chamada do programa, da entrevista com o Diego. Esse tema, ele trata de pesquisa sobre o lançamento pelas cooperativas ligadas ao MST de ações na Bolsa de Valores. E, Diego, é isso mesmo, né? É isso. A gente vai poder explicar aqui aos pouquinhos, né, nessa conversa, tanto um pouco da minha trajetória pessoal, quanto da pesquisa no mestrado, e essa operação, né, de cooperativas sediadas em assentamentos de reforma agrária, ligadas ao MST, que foram para a Bolsa de Valores e que teve uma significativa repercussão, né, no meio econômico e na imprensa nacional. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho mais sobre você aqui, Diego. Estou aqui com sua mini bio. Como eu disse, o Diego Vedovato, ele é advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, e na primeira turma especial de Direito para beneficiários da reforma agrária e agricultores familiares tradicionais. Ele é pós-graduado em Direitos Sociais do Campo pela mesma instituição. Mestrando em Direito na UNB, onde pesquisa a regulação do mercado de capitais e o financiamento agrícola no Brasil a partir da teoria crítica do direito e do direito achado na rua, cujo grupo de estudos ele integra na UNB, o grupo de estudos do direito achado na rua, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior. E ele também é membro da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Distrito Federal. Militante social, nascido no assentamento da reforma agrária no Rio Grande do Sul, integra o Coletivo de Direitos Humanos, o MST, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, a RENAP, né? E a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Diego, eu queria começar, ainda tem muita história aí para você contar, mas eu queria começar você falando sobre a sua inserção no direito achado na rua. Como é que vocês fizeram essa conexão? Você chegou ao direito achado na rua como? Claro, acho que tem a ver com toda a minha trajetória pessoal, né, João? Eu nasci num assentamento de reforma agrária, lá no Rio Grande do Sul, onde meus pais residem até hoje, numa cooperativa de produção agropecuária. Quando houve, né, o lançamento do edital do vestibular para a primeira turma de direito para beneficiários da reforma agrária e agricultores familiares tradicionais, no âmbito de uma política pública, né, de um programa do governo federal que chama PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que tem cursos de ensino técnico, de graduação, de pós-graduação, voltados para pessoas que atuam, que nasceram, que são beneficiárias, né, de projetos de reforma agrária em nível nacional. Eu cursei Direito, então, lá na UFG. Eu fiz o vestibular, fui aprovado, e de 2007 a 2012 cursei Direito lá. Logo que me formei, comecei a trabalhar na assessoria jurídica, principalmente de cooperativas e associações, né, empreendimentos produtivos,
que existem em áreas de reforma agrária. Primeiro uma atuação lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, depois acabei me mudando para Brasília. Nesse interim, eu fiz uma especialização em direitos sociais do campo lá na UFG, que tinha, né, como escopo preparar egressos tanto da nossa turma quanto de outras, né, universidades sobre esse tema mais específico do desenvolvimento de políticas públicas e de conflitos sociais, ambientais, que envolvem assentamentos de reforma agrária. Aí, em 2020, 2019, 20, 21, eu comecei a atuar mais, né, com as cooperativas e fui convidado a acompanhar, enquanto assessor jurídico, essa iniciativa que a gente vai falar daqui um pouco, né, de captação de recursos para investimentos em projetos, em agroindústrias dessas cooperativas, na Bolsa de Valores. Então, eu atuei como advogado nesse processo e, posteriormente, pensando, né, em aprofundar os estudos, a reflexão acadêmica sobre esse tema, eu participei do processo seletivo aqui do mestrado da UNB. Eu já acompanhava o trabalho, né, de professores, de pesquisadores ligados à escola do direito achado na rua, mas principalmente considerando que houve um estranhamento, eu diria, por parte da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e pela repercussão mesmo que essa operação teve em nível nacional, eu pensei, poxa, eu posso aproveitar e no mestrado aprofundar, né, do ponto de vista das reflexões acadêmicas, da pesquisa, os impactos dessa operação, a estrutura jurídica de regulação desse tipo de operação na Bolsa de Valores, e em virtude disso, e considerando também, né, que é uma iniciativa de movimentos sociais e que a escola do direito achado na rua, o humanismo dialético histórico do Lira Filho, apresenta pressupostos e instrumentais teóricos e metodológicos para compreender a atuação de um sujeito coletivo de direitos, como é o MST, como são os movimentos sociais, eu acabei indo para essa linha, né, de pesquisa no mestrado. Fiz uma disciplina o semestre passado com o professor Zé Geraldo, que é uma referência, né, da escola, coordenador do grupo de pesquisa e de toda a formulação, né, publicações relacionadas a esse tema. E nesse momento eu tô cursando ainda algumas disciplinas, né, na UNB e iniciando esse processo de pesquisa mais científica, jurídica, né, sobre essa operação que essas 7 cooperativas do MST fizeram na Bolsa de Valores. Foi uma operação, já adiantando, né, um pouco o assunto, exitosa nesse sentido, porque a captação foi rápida, o valor esperado para ser arrecadado, né, de 17 milhões e 500 mil reais, foi rapidamente satisfeita. Então, agora já os investidores dessa operação já estão recebendo, né, a devolução do quanto investiram com o juro, a correção monetária previstos, né, com a remuneração prevista nessa operação. E eu quero pesquisar isso justamente para poder contribuir, né, do ponto de vista institucional, para o desenvolvimento de assentamentos de reforma agrária, de cooperativas, da produção de alimentos nesses territórios, que, sem sombra de dúvida, são ferramentas muito importantes para combater a fome e a desigualdade social em nosso país. Então, talvez a título de introdução, assim, mais geral, sobre como que eu vim parar no direito achado na rua, acho que essa é um pouco a trajetória e óbvio, né, aproveito aqui para agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, que é um programa que entrevista, né, pesquisadores do direito achado na rua, e fazer um agradecimento público também ao professor José Geraldo, que é uma pessoa que eu admiro, né, acompanho o seu trabalho há muitos anos e que me acolheu com muita generosidade dentro da UNB.
Muito bom. Agradecer ao professor José Geraldo também, porque ele é membro da equipe do programa, como um luxuoso auxílio, sendo o nosso pauteiro principal. Um abraço aí, professor, e com certeza, se não está nos assistindo agora, vai assistir depois. Diego, eu quero aproveitar que a gente já está com uma audiência bacana aqui, muito boa, pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho aí para receber as notificações, dar o joinha e compartilhar essa entrevista aqui com o Diego. Eu vou trazer aqui algumas pessoas nos saudando, a Marlene Costa nos dando bom dia, a Janete Fuzetti, lá de Campo Verde, Mato Grosso, e a Leuzina Moreira Lopes, que está nos dando bom dia, e se referindo ao assentamento Sadia, que é um assentamento de trabalhadores sem terra também. Ela complementa aqui com outro bom dia. Diego, eu quero entrar no tema específico, mas eu queria passar primeiro por essa curiosidade aí da sua vida pessoal, né? Você foi certamente a primeira criança a nascer num assentamento do MST, né? Que foi, né? No Rio Grande do Sul. Qual município lá do Rio Grande do Sul? Eu nasci no município de Ronda Alta. Não sou exatamente a primeira criança, porque algumas outras crianças nasceram antes que eu lá na ocupação, né? Tem até um documentário muito importante, uma série documental feita pela TT Moraes, que é uma jornalista lá do Rio de Janeiro, que chama Terra para Rose, o primeiro documentário, depois O Sonho de Rose e 30 anos de Marcos, que o Marcos Tiaraju, filho da Roseli Nunes, foi a primeira criança que efetivamente nasceu no acampamento, porque a Roseli Nunes era uma liderança do MST, estava grávida de 9 meses quando teve a ocupação desse latifúndio improdutivo lá no norte do Rio Grande do Sul, e ela teve esse filho e depois acabou sendo vítima de um homicídio, né? E virou uma mártir da luta pela terra no Rio Grande do Sul e no Brasil, de uma forma geral. Eu nasci um pouquinho depois, né? Quando a desapropriação já tinha sido efetivada. Na verdade, essa fazenda onde eu nasci, hoje, né, se chama Assentamento 16 de Março. Foram criados vários assentamentos, porque era uma fazenda muito grande, uma fazenda de mais de 9.500 hectares, que foi desapropriada durante a ditadura militar ainda, pelo não cumprimento da função social da propriedade, né? Era uma propriedade absolutamente improdutiva, e na qual mais de 450 famílias foram assentadas. Depois do assentamento, inclusive, foi criado um município lá, o município de Pontão, que era um distrito de Passo Fundo, fica no norte do Rio Grande do Sul, onde os meus pais vivem. Então, eu tenho essa trajetória, é uma região que eu considero emblemática, né? Porque é de fato assim a primeira grande ocupação de terra do MST, realizada no ano de 1985, onde os assentamentos conseguiram se desenvolver muito, né? A partir de políticas públicas, de investimentos e de forma especial pelo trabalho aguerrido das pessoas que lá residem. Diversas cooperativas foram construídas. Então, o pessoal produz feijão, arroz, batata, mandioca, soja, milho, muito leite, produz gado, tem frigorífico, tem escola, participa do programa de alimentação escolar da região, dos programas de abastecimento. Então, são experiências, né, com mais de 30 anos. O MST agora, no ano que vem, né, vai comemorar 40 anos de existência, rumo aos seus 40 anos. Então, são experiências que, ao meu ver, demonstram, né, a viabilidade e o êxito da realização da reforma agrária em relação, né, a esses imóveis que não cumprem a sua função social. Eu vivi toda a minha infância no assentamento, estudei, né, na escola pública que foi criada lá no assentamento, e depois acabei vindo, né, para essa área do direito e tendo essa militância profissional na defesa dos direitos humanos e, de forma mais específica, no acompanhamento de execução de projetos de políticas públicas, né, nessas áreas de reforma agrária, mas também com outras organizações sindicais do meio rural e do meio urbano,
e acho que é um pouco essa a minha trajetória, né? Nesse processo de atuação jurídica, eu conheci, né, integro a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, que é uma organização que, em nível nacional, trabalha em rede para defesa dos direitos humanos, e com a criação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, num processo, né, de resistência democrática a violações institucionais que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, eu também integro a ABJD. Então, do ponto de vista da minha trajetória, é um pouco isso. A minha família ainda vive lá no Rio Grande do Sul, né? Eles até mandar um abraço aí para todo o pessoal lá do Pontão, da cooperativa, para quem eu mandei o link. Eu estou distante, mas mesmo aqui de Brasília eu sempre acompanho, né? Os trabalhos de lá, ajudo o pessoal. Então, tenho muitos amigos, os familiares, como eu disse, meu pai, minha mãe, meu irmão trabalham lá no assentamento, né? Integram a cooperativa, e eu tô aqui em Brasília advogando, né, para essas cooperativas em nível nacional, assim. A maioria dessas cooperativas tem, né, assessoria jurídica nos estados, mas quando chegam processos nas instâncias superiores, ou mesmo algumas matérias mais novas, diferentes, como foi essa operação, né, na Bolsa de Valores, é algo que nos desafiou muito, porque a gente não tem essa experiência, não está habituado a trabalhar com o mercado financeiro, com securitizadoras, com corretoras, né? E toda a legislação e o funcionamento, né, dessas instituições. Mas muito importante, talvez, né, já entrando um pouco nesse tema, João, se me permite, é dizer que... Eu acho que é uma grande ousadia, né, Diego, né? É uma grande, importante e necessária ousadia que o MST tomou aí. Eu acompanhei um pouco de longe, mais pelas entrevistas que eu vi do Eduardo Moreira, né, que foi a pessoa que prestou consultoria para o MST. Mas então vamos entrar nesse tema específico, mas eu queria só resgatar aqui um pouco antes de você mencionar, porque você trabalha na sua pesquisa de mestrado com esse ponto específico, mas no geral também você estuda mercado de capitais e financiamento agrícola no Brasil, né, a partir da teoria crítica do direito e aí dentro da exceção do direito achado na rua. Então eu queria que você também trouxesse essa questão mais específica, mas também a questão mais geral do financiamento agrícola no Brasil. Claro. Eu entendo assim, talvez a gente parte do específico para chegar no geral, para poder ter uma boa compreensão da minha trajetória, experiência e do que eu estou pesquisando. A gente viveu nos últimos anos no Brasil, principalmente após o golpe na presidenta Dilma, né, um processo de redução abrupta do orçamento para a execução de um conjunto de políticas públicas no campo. Então, programas de educação, de assistência técnica, de criação de agroindústrias e de incentivo, né, estatal à produção agrícola em assentamentos da reforma agrária. A gente teve um corte orçamentário bastante expressivo, né, nesse conjunto de políticas públicas. E as cooperativas de reforma agrária, os beneficiários da reforma agrária, os pequenos agricultores, como, né, comumente o pessoal chama, agricultura familiar, ela em grande medida, João, fica refém de uma lógica bancária de financiamento, né? Então, o Estado ele ajuda esses assentamentos, criando políticas públicas, como cria para grandes produtores rurais também, para pessoas com, né, muita terra, o agronegócio no sentido dos grandes produtores e das grandes empresas agrícolas do país recebem muitos incentivos estatais, seja por meio de incentivo fiscal, seja por meio de renegociação de dívidas, enfim, pela política agrícola de uma forma geral. E aí, em 2018, 2019, essas cooperativas de reforma agrária, inspiradas também por pessoas como o Eduardo Moreira, como o João Paulo Pacífico, como alguns outros economistas que provocavam, né, a possibilidade da gente tentar buscar na Bolsa de Valores, no mercado de capitais,
crédito para desenvolver assentamentos, cooperativas, com um custo mais baixo do que o Banco do Brasil, do que a Caixa Econômica Federal, do que essas instituições ofereciam para a agricultura familiar, né? Então a gente começou a estudar os diferentes modelos, né, de emissão de títulos de créditos na Bolsa de Valores e compreendemos que uma modalidade específica, que é a modalidade de certificado de recebíveis do agronegócio, CRA, se adequava para algumas cooperativas que já tinham uma trajetória maior, né, do ponto de vista histórico, cooperativas com 10, 15, 20 anos, que já tinham, né, uma estrutura administrativa, contábil, jurídica e também produtiva, que, né, possuíam agroindústrias e uma movimentação econômica um pouco mais significativa em âmbito mensal e anual, elas poderiam se reunir para emitir um título de crédito, buscando de investidores, principalmente de pequenos e médios investidores, o apoio para o desenvolvimento das suas atividades produtivas, certo? Então, assim, a gente sabe que grande parte da classe média tem uma poupança e que é possível criar instrumentos de aplicação desses recursos poupados em projetos com uma responsabilidade social, com uma responsabilidade ambiental, com viabilidade econômica e segurança jurídica. Então, 7 cooperativas se reuniram, fizeram um projeto, né, de desenvolvimento das suas agroindústrias, seja para comprar caminhão, para comprar mais máquina, para ampliar a área de produção, né? Para tudo isso precisa de dinheiro. Investir dinheiro para que esses instrumentos permitam uma maior rentabilidade da atividade agrícola desenvolvida nessas áreas, nesses territórios. Então, essas cooperativas se reuniram e emitiram esse título de crédito, que depois a gente até pode falar. Por um momento, a Comissão de Valores Imobiliários suspendeu essa operação, mas que depois foi muito exitosa, porque mais de 2.000 pessoas aplicaram recursos. A cota mínima de participação de investimento era de R$100, o que também, em alguma medida, é uma novidade na Bolsa de Valores, especificamente nessa modalidade CRA, porque a maioria dos CRAs que são emitidos, né, no Brasil são por grandes empresas como JBS, como, né, empresas do agronegócio, grandes cooperativas, e que o valor inicial para você comprar uma cota geralmente é acima de R$1.000, né? E grande parte das pessoas que investem na Bolsa de Valores são pessoas com maior poder aquisitivo. E aí essa é uma questão, João, que eu também pesquiso no mestrado, que está relacionada a essa questão mais geral. É como que a regulamentação, o que está na lei, né, que regula a atividade da Comissão de Valores Mobiliários e as resoluções da CVM que fiscalizam todas essas operações na Bolsa de Valores, criam privilégios para quem tem muito dinheiro. Então, a gente costuma brincar, né, que a Bolsa de Valores é um mercado de dinheiro que privilegia quem tem muito dinheiro. Quem tem pouco dinheiro não consegue participar com igualdade de condições, inclusive jurídica, nessas operações. Aliás, Diego, me permite um parênteses aí nesse ponto. Desculpe interromper, fazer só um parênteses. Aliás, é importante você trazer isso, Diego, porque a gente está aí nessa discussão da questão da figura do mercado, né? O mercado parece aquela entidade, aquele ser que está aí querendo mandar no governo, mandar na economia e tal, e a Bolsa de Valores ela costuma ser um dos braços desse tal mercado, né? Ou talvez ali uma parte do corpo desse mercado que, como você acabou de mencionar, o grande capital acaba dominando essa Bolsa de Valores. E quando chega aos pequenos, e chega uma iniciativa de cooperativas, sobretudo ligado ao MST, que, de certa forma, não que confronta, mas provoca, né, de certa forma, desrespeita, né, ali
as regras de que tem esse grande capital, você mencionou JBS, né? Isso cria um impacto, né? Daí o que justificar mais uma vez o nome dessa live e o título que o professor Zé Geraldo tem dado sobre o MST ocupa a Bolsa de Valores, né? Só fazer esse comentário aí. Exatamente, essa ocupação, ela é uma ocupação no sentido institucional, né? Porque essas cooperativas fizeram uma operação. Não é que houve fisicamente pessoas entraram lá na Bolsa de Valores. Isso talvez até já tenha acontecido, né? Em algum momento da história, mas essas já cooperativas... Já houve alguns protestos nesse sentido. Exatamente, protestos. E por que a Bolsa de Valores é um símbolo, né, desse exercício do capital financeiro em relação às atividades econômicas no país? A Bolsa de Valores ela é um mercado, né, onde as pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, compram e vendem títulos de crédito. Então, existe uma modalidade... É como eu fico brincando isso para tentar explicar para as pessoas que não são tão habituadas a esse debate, que a Bolsa de Valores é como se fosse uma feira em que você compra e vende dinheiro, né? Só que todas essas operações de compra e venda de dinheiro e de remuneração, né, juros, na Bolsa de Valores, ela tem uma regulamentação. Então, existem um conjunto grande de diferentes modalidades desses títulos que são negociados na Bolsa de Valores e regras muito rígidas, específicas, uma fiscalização grande para que uma operação, né, tão relevante quanto é a compra e venda de ativos, né, de dinheiro, de capital, aconteça. E aí, grandes, né, corretoras, instituições bancárias, grandes empresas criam fundos de investimento que impactam absolutamente toda a atividade econômica no país. A gente, há vários anos, né, tem muitos pesquisadores que escrevem sobre o fenômeno da financeirização da agricultura no Brasil, porque grande parte do financiamento das atividades agrícolas, elas vêm de investimentos executados, seja por empresas nacionais, seja pelo capital internacional, né, João, aqui no Brasil. No mesmo período em que essas cooperativas emitiram um título de crédito de 17 milhões e 500 mil reais, a JBS fez uma operação na mesma forma, né, com o mesmo título, certificado de recebíveis do agronegócio, no valor de 1 bilhão e 500 mil reais. Né? Então, o financiamento de atividades industriais, de atividades agrícolas, de atividades minerárias, enfim, de um conjunto de serviços, né, em grande parte se operam na Bolsa de Valores. E nos últimos anos, principalmente a partir de uma mudança na legislação em 2004, as atividades agrícolas, de produção agrícolas, passaram a ser financiadas em grande medida por esses diferentes títulos, por esses diferentes fundos, por essas diferentes formas jurídicas de contratos que são operacionalizados na Bolsa de Valores e fiscalizados pela CVM. Então, e daí nesse sentido, acho que do ponto de vista da própria justificativa liberal para a existência do mercado de capitais, é uma ideia que todas as pessoas, por serem iguais perante a lei, podem aplicar seus recursos, né, em atividades financeiras e receber, além da devolução do quanto aplicado, uma remuneração por esse título, uma taxa de juros que está prevista quando se faz qualquer uma dessas operações. Então, essas cooperativas, elas passaram alguns meses organizando a sua documentação,
que é um processo bastante burocrático, sabe, João? E essa é uma das dificuldades que as cooperativas enfrentaram, por quê? Porque as grandes empresas ou os grandes investidores no mercado de capitais, eles possuem equipes grandes, né, com assessoria jurídica, com escritórios de contabilidade, publicidade, enfim, assessores economistas das mais diferentes áreas que conseguem organizar os documentos e a burocracia necessária a esse tipo de atividade. As nossas cooperativas contaram com a solidariedade de muitas pessoas, assessores, que contribuíram, né, nesse processo, e durante alguns meses antes da emissão da operação desse título de crédito, do anúncio, né, público dessa operação, elas se prepararam, organizaram essas certidões, esses documentos, apresentaram, protocolaram esses documentos na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários fez alguns apontamentos, a gente corrigiu, e depois, quando a operação começou a repercutir no noticiário nacional, houve um problema de informação, que foi o seguinte: saiu muito essa notícia, né, de que o MST estava emitindo um título de crédito, só que o MST é um movimento social, é um sujeito coletivo de direitos. Ele não é uma pessoa jurídica proprietária de terras, de, né, patrimônio, como são as cooperativas, né? As cooperativas, elas são as titulares desse título. Essas cooperativas são formadas por mais de 1.200 famílias, que são as sócias cooperadas, né, cotistas, dessas que administram e que trabalham nessas cooperativas, e a relação delas com o MST foi questionada pela CVM, inclusive porque a CVM não entendia, né, o que eram cooperativas da reforma agrária, de quem eram as terras onde essas atividades produtivas eram desenvolvidas, e aí a gente explicou isso para a CVM. Explicou que as cooperativas, elas eram juridicamente regulares, né, porque elas seguem todos os requisitos da Lei Federal 5764, que é a lei de cooperativismo no Brasil, é uma lei do período da ditadura ainda, mas que regulamenta o funcionamento de cooperativas no Brasil. Então, essas cooperativas exercem de forma lícita suas atividades e estão sediadas em áreas que pertencem à União, né? São imóveis que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, desapropriou para fins de reforma agrária, ou seja, imóveis que não cumpriam a sua função social. Em virtude disso, o INCRA instaurou um processo administrativo e depois um processo judicial que culminou com a desapropriação desses imóveis e com, muito importante dizer isso, João, a indenização dos antigos proprietários, né? Quando a União ela desapropria um imóvel, ela indeniza o proprietário desses imóveis. Ninguém toma a terra de ninguém, no sentido da desapropriação para fins de reforma agrária. A gente sabe que grileiros de terras tomam terras, né? De povos indígenas, de poceiros, de pescadores, de ribeirinhos, de quilombolas. Exatamente. E no caso da desapropriação, isso não acontece. E até pelo fato de haver, eu acho, muita desinformação, muita fake news, propaganda contrária, né, a essas políticas públicas, eu fiquei muito surpreso que lá na Faria Lima, quando a gente ia conversar, né, com a assessoria jurídica das securitizadoras, das corretoras, os próprios servidores da CVM, né, fiscais, agentes, analistas ali que responsáveis por essa operação, tinham uma surpresa quando eu explicava o que era um assentamento de reforma agrária, né? São pessoas que estavam cadastradas no INCRA, famílias sem terras, de baixa renda, que só querem ter o acesso à terra. Como a Constituição Federal e a Lei de Reforma Agrária impõem um dever ao Estado brasileiro de desapropriar esses imóveis destinando para a reforma agrária, é isso que aconteceu nessas áreas, né? Então, os proprietários foram indenizados e as famílias estão lá desenvolvendo essas atividades produtivas.
Então, além de toda essa parte burocrática, digamos assim, da operação, de explicar quem é quem, como que funciona, está tudo dentro da lei, uma dificuldade dessas cooperativas foi indicar garantias para essa operação, certo? Porque quando você emite um título de crédito, você precisa ter garantia. A grande maioria das operações agrícolas na Bolsa são garantidas ou com terra, então quem emite lá é proprietário de terra, e a gente sabe, isso é um problema do mercado de capitais, que há uma especulação muito grande sobre a terra, né? Então, muitas dessas operações não têm como objetivo desenvolver atividades produtivas. Tem como objetivo, e esse é o maior problema, na minha avaliação, da atual regulamentação da Bolsa de Valores, é permitir uma especulação, né? Então, de acordo com pareceres, com a movimentação, com notícias contábeis de balanços de empresas, do dia para a noite, algumas pessoas ficam milionárias na Bolsa de Valores com um movimento de especulação. Não é um movimento de criar ferramentas, e é isso que eu defendo, essa hipótese que eu utilizo, inclusive, na pesquisa, é que se o Estado brasileiro criar novas ferramentas de investimento e mudar um pouco a estrutura jurídica de funcionamento do mercado de capitais, a Bolsa de Valores pode, em alguma medida, contribuir com o desenvolvimento industrial e produtivo brasileiro, inclusive em áreas de reforma agrária, né? A gente não defende que apenas o orçamento público seja aplicado no desenvolvimento de ações produtivas. O capital privado também pode ser aplicado. E a gente precisa criar mecanismos de correção, de justiça dentro dessas operações. Não é justo, na minha opinião, por exemplo, né? Não seria justo que empreendimentos, que títulos, que operações jurídicas no mercado de capitais que tivessem esse recorte do desenvolvimento social de territórios com pobreza, né? Uma preocupação ambiental muito grande, como tem nessa operação específica do MST, tivessem mais incentivo fiscal do que outras operações. Então, são essas distorções, né, que eu pesquiso no mestrado, onde é que estão os problemas de funcionamento institucional do mercado de capitais que, ao invés de ajudar a promover o desenvolvimento econômico nacional de forma socialmente justa e ambientalmente responsável, ajuda a fortalecer um processo de reprodução das desigualdades sociais, fruto, né, de uma história de concentração da riqueza nas mãos de poucas pessoas. O Brasil é um dos países que mais concentra terra no mundo e que mais concentra riqueza em relação a todos os outros tipos, né, de bens. E isso gera um enorme problema, que é a desigualdade social e a enorme dificuldade, né, de milhões de brasileiros de aumentarem a sua renda mensal e de terem, inclusive, segurança alimentar, né? A gente não está, João, de forma alguma, diminuindo a importância do orçamento público, certo? A gente entende que é dever do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Indústria, enfim, do governo federal e também dos governos estaduais e dos governos municipais, criarem políticas públicas com recursos públicos que ajudem a combater o problema da fome e da miséria no Brasil, certo? Então, assim, é muito importante afirmar isso. A responsabilidade do orçamento público, ela é muito significativa. A gente entende que o BNDES precisa criar linhas de crédito específicas, né, para essas populações, para a agricultura familiar, que a assistência técnica, que a extensão rural, que a própria Embrapa, né, e as universidades, que tantas pesquisas, tecnologias
para a agricultura desenvolvem tenham projetos voltados para a realidade de assentamentos de reforma agrária, mas isso não exclui a possibilidade de que também na Bolsa de Valores, também no mercado de capitais, a gente crie instrumentos que permitam a qualquer cidadão, a você, a eu, ao professor Zé Geraldo, né, a qualquer pessoa, investir em assentamentos de reforma agrária. Muitas vezes as pessoas botam a sua poupança, o seu dinheiro no banco, o banco pega esse dinheiro e utiliza esse dinheiro para financiar a mineração, para financiar projetos que aumentam a indústria de armas, sabe? Que aumentam a desigualdade social, a violência e a miséria no país. Eu quero pesquisar, estou pesquisando e defendo essa ideia de que é possível criar ferramentas jurídicas, institucionais, que deem segurança para a aplicação do dinheiro, das poupanças da população brasileira em investimentos, em projetos socialmente justos e ambientalmente responsáveis. Acho que esse é o grande diferencial, a novidade, né, dessa operação e disso que eu estou pesquisando. Eu sei que tem vários outros profissionais de outras áreas, da economia, da sociologia, que estão abordando esse aspecto mais econômico, social da operação, até histórico, enfim. E a minha preocupação é um pouco mais jurídica, né? Porque é a minha área de atuação, trabalho com assessoria de cooperativas, então é a regulamentação mais institucional do mercado de capitais. E aí, acho que tem uma questão geral também, João, que é a ideia e a garantia, né, do cumprimento da função social da propriedade, ela não está vinculada apenas à propriedade rural, certo? A função social da propriedade está prevista no artigo 5º da Constituição Federal, é uma cláusula pétrea, né? Portanto, não pode ser alterada e precisa ser cumprida pelo governo federal e pelo Estado brasileiro de uma forma geral, mas lá, na ordem econômica da Constituição, está prevista a função social da propriedade também. Então, eu entendo que o dinheiro é uma propriedade que precisa cumprir a sua função social. O mercado de capitais, a Bolsa de Valores, ela precisa cumprir a sua função social. Eu estou pesquisando se ela está cumprindo ou não, o que precisa mudar para ela cumprir mais a sua função social. Acho que essa é um pouco a ideia do meu trabalho no mestrado. Excelente debate, promover esse debate aí, se o dinheiro está cumprindo sua função social. Exatamente. Diego, eu quero trazer alguns pontos aqui para você, mas antes disso, quero registrar aqui a Josi Crispim, musicista, compositora, professora, está aqui nos dando bom dia, e tem aqui a presença luxuosa aqui do Direito Achado na Rua, que também atende pelo nome de José Geraldo Souza Júnior. Ele usa o perfil do direito para comentar. Não é por acaso que o ministro Celso Furtado tenha dito que o MST é o movimento social mais importante no mundo no século XX. A apresentação do Vedovato é parte dessa importância no século XXI. Perfeito, que comentário excelente. Quero registrar também, muita gente vem aqui no meu WhatsApp, o professor Rinaldo Almeida, do IF de Mato Grosso, grande liderança política e do movimento negro, está aqui também nos saudando. Obrigado pela sua audiência, Rinaldo. O Rinaldo está sempre aqui acompanhando os nossos, o Direito Achado na Rua e outros programas aqui da TV 61. Mas era justamente sobre esse ponto aí que você trouxe, de fazer essa reforma, né, de cobrar o direito social do dinheiro, né, do capital, né, e a gente sabe, né, Vedor, que a proposta da reforma agrária ela não é uma proposta socialista como muita gente imagina. A proposta da reforma agrária é uma proposta capitalista. Aliás, todos os grandes países desenvolvidos do mundo fizeram sua reforma agrária. Se desenvolveram, aliás, porque fizeram a sua reforma agrária. E países em que a propriedade
em sua esmagadora maioria, é dos pequenos produtores, tem muito acesso a crédito, né? Acesso aos bancos, né? Que permite o crédito para desenvolver as suas atividades. A gente está falando de bolsa de valores, lá atrás, no início da nossa entrevista, você falou também dos recursos, a gente tem o Pronaf, que teve problemas nesse governo passado, que não valorizou isso. Qual é a possibilidade aí, dentro dessa linha da função social do dinheiro, né? A gente, com esse governo, ampliar isso? E também a questão da luta da reforma agrária, que eu queria trazer com você, inclusive fazendo um questionamento, vou deixar um pouco mais para o final, que eu sempre gosto de fazer aqui em relação à questão da reforma agrária. Eu acho assim, existe uma desinformação, fruto principalmente da propaganda, né, contrária à reforma agrária promovida por grandes meios de comunicação, que em grande medida são controlados por grandes proprietários de terra também, né? A gente tem esse problema no Brasil. A grande maioria dos países europeus, até nos Estados Unidos, no Japão, né, houve um processo de reforma agrária, no processo, muitas vezes, de construção do Estado moderno, das revoluções burguesas, né, houve esse processo de, em alguns países com um pouco mais de intensidade, outros menos, uma distribuição da propriedade rural. No Brasil, isso nunca aconteceu. Apesar, assim, né, isso vem desde do período de colonização, do Império, depois a abolição da escravatura, que foi seguida, né, de um processo de apropriação privada, particular, de terras públicas. A gente sabe que a primeira lei de terras do Brasil, a lei de 1850, ela antecipou, né, a gente costuma dizer isso, né, que houve o aprisionamento da terra antes de haver a abolição da escravidão, justamente para inviabilizar que as populações escravizadas, indígenas, negras no país, pudessem ter acesso à terra, né? Mas a gente, assim, apesar de tudo isso, esses movimentos, né, indígenas, quilombolas e os movimentos depois campesinos que promoveram muitas lutas em toda a história do Brasil, e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ele é um pouco fruto, né, de toda essa história de resistência, de contestado, de canudos, de balaiada, né, dos diferentes movimentos e lutas regionais ou de âmbito nacional que defendiam a democratização da terra e o acesso à terra por parte dessas populações. Eu aprendi muito com Dom Tomás Balduino, né, que foi bispo emérito da cidade de Goiás, onde eu cursei Direito, tive a oportunidade, né, da gente conviver um pouco durante alguns anos lá em Goiás. Ele gostava muito da nossa turma, né, ia bastante lá, a gente é um sujeito muito sábio. Ele falava muito isso, assim, de que negar o acesso à terra é negar o direito à existência desses povos. Esses povos não existem sem o seu território, sem a sua terra. E a gente vê o que está acontecendo lá no território indígena Yanomami, né? Ao perder o rio, ao perder a terra, ao perder a floresta, isso significa matar esses povos, né? Literalmente, esses povos não têm como sobreviver. Então, a reforma agrária, ela sempre foi uma bandeira, né, de desenvolvimento nacional. Inclusive, existe esse debate, né, o quanto no século XX, inclusive os formuladores de planos de reforma agrária, né, ministros e, enfim, intelectuais, entendiam e entendem a reforma agrária como um instrumento de desenvolvimento do mercado interno, né, e de funcionamento da dinâmica econômica nacional. Nos últimos anos, há uma formulação também de muitos setores de entender que esse tipo de reforma agrária, a reforma agrária clássica, para desenvolvimento de mercado interno, ela já não é mais viável na realidade brasileira, porque a monocultura, e por um processo de divisão internacional do trabalho,
o Brasil acabou assumindo a responsabilidade de ser o grande produtor de matéria-prima, de commodity do mundo. Não é à toa que o Brasil é conhecido como o celeiro do mundo. Por quê? Porque aqui são produzidas milhões de toneladas de soja, milho, minério de ferro, enfim, recursos naturais, que são enviados em grande medida ao exterior sem nenhum processamento interno, né? Que não agrega, inclusive, valor, que não gera desenvolvimento nacional. Então, eu parto também dessa compreensão de que a reforma agrária no Brasil ela só vai acontecer quando houver um processo popular mesmo de mobilização, né? Trabalhadores urbanos, rurais, junto com o desenvolvimento de políticas públicas que permitam uma maior distribuição desses imóveis. Nós tivemos, né, uma completa paralisação das atividades de fiscalização do cumprimento da função social da propriedade nos últimos anos. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária tem poucos servidores, poucos fiscais, pouco orçamento, né, para fiscalizar, ver quais imóveis que estão cumprindo as 4 dimensões da função social da propriedade. E é importante pontuar também que nessa operação a gente deu evidência que a função social da propriedade rural ela se realiza de acordo com o que está previsto no artigo 184, 185, 186 da Constituição Federal. Ela se realiza quando ela possui índices de produtividade, né? Quando ela é produtiva, então o imóvel improdutivo ele automaticamente não está cumprindo a sua função social. Importante lembrar que no Brasil os índices de produtividade ainda são da década de 70. Apesar de ter havido uma grande mudança, revolução agrícola, né, da agricultura que se praticava nos anos 70 e da agricultura que se pratica hoje em 2023, os índices oficiais de análise de uma propriedade, se ela cumpre ou não a função social, ainda são lá da década de 70. Mas além dessa dimensão produtiva, ou seja, o imóvel ele precisa ser produtivo, o imóvel precisa, em segundo lugar, respeitar as relações trabalhistas, né? Então, volta e meia sai na imprensa casos, né, de trabalho escravo, imóveis que têm trabalho escravo ou que não respeitam a legislação e os direitos dos trabalhadores, não cumpre a sua função social. Existe uma dimensão ambiental, os imóveis que não possuem uma política de proteção ambiental, que promovem crimes ambientais, que destroem as florestas, poluem as águas, a terra, os animais, não cumprem a sua função social. E existe uma outra dimensão, que é a dimensão do bem-estar, que está previsto lá na Constituição, né? Que é de não gerar conflitos, de pacificar. E a gente sabe que muita violência, muitas mortes, muitas ameaças ainda ocorrem, principalmente fruto da disputa pela terra, né? Promovida em grande medida por grandes produtores, grandes proprietários de terra e pessoas que tentam se apropriar de imóveis públicos. No Brasil existem, né, ainda muitas terras devolutas, existem muitos imóveis que são de propriedade da União Federal, mas que estão ocupados e que muitas vezes conseguem, né, ser regularizados para pessoas que indevidamente se apropriaram desse patrimônio. E entendo, né, que a reforma agrária não significa tão somente a distribuição de terras, né? Ela envolve um conjunto grande de outras dimensões de investimentos, seja na parte produtiva e de comercialização de produtos. Então, acho, João, como você falou, né, o PRONAF, que é um programa de crédito, né, para a agricultura familiar, muitas famílias assentadas. No Brasil, a gente tem mais de 1 milhão de famílias assentadas pela reforma agrária, né? Algumas delas vinculadas ao MST, outras vinculadas a movimentos sindicais e sociais diversos, né, no país inteiro. A gente tem, então, o PRONAF cumpre um papel muito importante de financiamento da atividade produtiva e que, na minha avaliação, precisa, né, seguir existindo, ter aperfeiçoamentos, correções para que as pessoas possam executar esse crédito agrícola.
O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é um processo pelo qual a Conab e outras instituições públicas compram produtos, né, da agricultura familiar e da reforma agrária. E também eu destacaria o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, que estabelece que toda a merenda escolar em âmbito nacional, ao menos 30% deve ser adquirido da agricultura familiar. Então, esses programas, assim como outros programas, João, relacionados à extensão rural, à assistência técnica, né, são fundamentais para essas áreas de reforma agrária se desenvolverem. E eu ponderaria também que, assim, principalmente por essa atuação nacional que eu tenho, eu consigo compreender a complexidade de desenvolver programas num país de dimensão continental como o Brasil. A realidade específica de assentamentos da reforma agrária no Rio Grande do Sul é muito diferente da realidade em Goiás, que é muito diferente da realidade no Ceará, que é muito diferente da realidade vivenciada em Rondônia. Então, é preciso, né, que o Estado brasileiro crie programas de nível nacional, mas que, em grande medida, possam se adequar às especificidades da realidade de cada uma dessas regiões do país. Acho que esse também é uma questão, um ponto, né, que eu me preocupo no mestrado, na pesquisa, que é a Bolsa de Valores. Ela não tem, assim, também essa lógica de compreender uma diferença regional dos projetos, das ações, dos impactos de cada um, né, desses projetos produtivos nas diferentes regiões do Brasil. O combate à fome, à miséria, à desigualdade social, na minha avaliação, depende também muito disso, da capacidade dos gestores públicos e das políticas públicas se adequarem e criarem regras específicas que contemplem a diversidade regional, cultural, social, histórica de cada uma dessas regiões. Pela experiência, né, de trabalho com cooperativas e associações, por exemplo, eu vejo que no Sul é muito mais comum, né, terem cooperativas, porque já é de uma cultura mais antiga das populações que estão em assentamentos criarem cooperativas e conseguirem também acessar, por exemplo, o Pronaf e algumas outras políticas públicas, enquanto no Norte a gente tem uma dificuldade enorme de construir associações e até mesmo de acessar recursos públicos via projetos, né, como a alimentação escolar, que são executados pelas prefeituras, porque por várias razões, né, locais, mas seja por processos culturais também, e em grande medida porque a legislação não consegue compreender a realidade e as necessidades desses povos. Nesse sentido, eu acho que o Direito Achado na Rua contribui muito com o meu trabalho, com a minha pesquisa, porque parte da compreensão de que são esses sujeitos, né, que criam direitos. Então, eu entendo que na medida em que as cooperativas de reforma agrária foram, né, estudar a legislação da Bolsa de Valores, fizeram uma operação lá, estão remunerando os investidores, a gente consegue descobrir os problemas, as vantagens e propor alterações para que haja maior justiça na execução dessas políticas públicas. É triste, sabe, João, saber que muitas das regiões mais pobres do Brasil, que mais precisam de acesso a políticas públicas, são as que menos conseguem ter acesso, porque não tem a estrutura, né, de assessoria, de organização, de força, né, muitas vezes também, para fazer com que o Pronaf, que o PAA, que o PNAE chegue nessas localidades. Na especialização que eu fiz na UFG, a minha pesquisa foi sobre o PNAE, né? E aí, assim, eu constatei que, apesar de ter havido, principalmente, né,
após a eleição do presidente Lula em 2003, um aumento muito significativo do orçamento da alimentação escolar, né? O governo, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que executa esse programa, ele tinha um orçamento baixo, que foi aumentando, principalmente a partir, né, de 2003, só que ainda assim a maioria desses recursos é executado na região sul e sudeste, né? E na região norte, nordeste, centro-oeste, que talvez mais precisassem desse programa, as prefeituras não conseguem executar, tem dificuldade. Tem essa questão, né, do PNAE, que é muito interessante, que é uma previsão de que a alimentação escolar ela deve ser feita, constituída principalmente por produtos da região, né? E não por um pacote de cesta básica em nível nacional, sabe? Então não é só dar feijão, arroz e macarrão para todas as escolas do Brasil. Se lá no Rio Grande do Sul o pessoal produz uva e aqui no Cerrado produz caju, por que não, né? Ter caju na alimentação escolar, ter banana, enfim. O Brasil é um país com uma diversidade regional enorme, gigantesca. E muitas vezes esse tipo de projeto tem uma dificuldade de compreender essas particularidades, essas diferenciações. Então, eu me preocupo um pouco com essas questões na minha pesquisa, né, de como não refutar a complexidade da diversidade regional, cultural, num país tão grande como o nosso. Muito bom, Diego, muito bom. Infelizmente, aqui o nosso tempo que delimitamos já está estourando. Você passou pela questão que eu ia colocar no final, você já mencionou, né, a questão da necessidade de ter apoio para produzir, cooperativismo, etc. Então, acho que já está contemplado e deixei para as suas considerações finais, mas antes disso, pedir você que está nos assistindo aqui, se inscreva e compartilhe aqui nossa live. Bom, eu quero agradecer, João, a oportunidade, né, de estar aqui, agradecer a você de novo, ao professor Zé Geraldo, me colocar à disposição do programa e de pessoas que estão nos assistindo que queiram trocar ideias sobre esse tema, né? Eu tenho muito interesse em dialogar, né? Porque, assim, além de ser o tema do mestrado, eu trabalho com isso no dia a dia, na assessoria das cooperativas. No último período, né, numa conjuntura de avanço, né, de forças conservadoras no país, de uma tentativa, né, direta da presidência da República exercida pelo Bolsonaro de tratar o MST como inimigo, né, enfim, incitando, né, a violência contra assentamentos de reforma agrária, contra atividades, propagando muita fake news em relação à titulação desses assentamentos. Essas organizações, e também fruto, né, de um processo de pandemia gravíssimo no país, que impedia que as pessoas promovessem mais manifestações sociais, essas organizações entenderam que a ação política mais importante desse momento seria produzir alimentos e distribuir alimentos para as populações que mais estão necessitando, né? Então, o MST promoveu uma campanha grande de solidariedade, né, de apoio a cozinhas solidárias, a distribuição de comidas em periferias e também no campo. É muito importante ressaltar isso, né? Que muitas pessoas vivem na roça em condições precárias, muitas vezes porque não conseguem acessar políticas públicas básicas para desenvolver minimamente atividades rurais que garantam a sua subsistência. Em muitas regiões não tem acesso à estrada, à água, a saneamento. Então, eu acho que agora, né, existe uma expectativa de que essas políticas públicas de desenvolvimento do interior do país, das áreas rurais, sejam retomadas, né, e que a gente possa, num curto espaço de tempo, de fato, promover ações de combate à fome, à miséria, à desigualdade social em nosso país. Acho que é muito importante que a gente tenha criatividade também
em propor fórmulas novas de execução de políticas públicas, de acesso ao mercado de capitais. Eu fico brincando com o pessoal aqui que eu estou com a ideia de criar um certificado de recebíveis da agricultura familiar, propor para o governo federal criar um título de crédito novo lá na Bolsa de Valores que compreenda a realidade dos agricultores familiares, sabe? Porque os agricultores têm menos dificuldade de acessar esse tipo de política pública e que instituições como, né, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, voltem a ser instrumentos de financiamento de programas de habitação, de construção de agroindústrias, de comercialização, de armazéns, né, que beneficiem o povo brasileiro, né? Eu acho que pequenos, médios e grandes produtores rurais precisam ter tratamento diferente. E quando os pequenos não têm um tratamento diferente, João, eles ficam prejudicados, né? Porque eles têm menos recursos, menos estrutura para acessar créditos e conseguir desenvolver as suas atividades. Então, eu sigo no desafio aqui do mestrado. Quero mandar um abraço também para a professora Thalita, que é a minha orientadora, e todos os colegas, né, pesquisadores do direito achado na rua. Eu pareço assim, porque a maioria das pessoas pesquisa movimentos sociais sob uma abordagem diferente da minha, né? Eu fui assim, poxa, fui lá para a Bolsa de Valores, o que tem a ver, né, os movimentos sociais, o direito achado na rua com o direito financeiro, com o direito empresarial. Mas eu acho que a gente chegou nesse momento, sabe, João, de encontrar no século XXI formas novas de atuação e com muita criatividade, com muita responsabilidade. E como eu aprendi, né, com os meus pais, com os camponeses lá, ouvindo muito quem veio antes da gente, aprendendo, né, com quem é jovem há mais tempo, com quem tem mais cabelo branco na cabeça, mas também confiando, né, nas novas gerações que vão ter a ousadia e capacidade de encontrar soluções para os problemas que a gente vive em nosso país e em todo o mundo. A crise ambiental e a crise alimentar no mundo inteiro são muito sérias, muito graves, né? E a gente precisa que o Estado brasileiro e que toda a sociedade brasileira se ajude, né, para encontrar caminhos para a superação desses problemas. Ao meu ver, o capital privado, a Bolsa de Valores, é um espaço que está em disputa, né? É um espaço que está em disputa e eu pretendo contribuir, né, com o avanço desses setores da agricultura familiar nesses projetos. Então, deixo o meu abraço aqui a todo mundo que está assistindo, agradeço a paciência e fico à disposição aqui, o meu contato, a gente vai trocando ideia com quem quiser trocar ideia sobre esse tema. Um grande abraço, viu? Um prazerzão falar contigo, João. Maravilha, Diego. Mas para aí que tem uma questão aqui que me ocorreu que é importante. O resultado, você tinha mencionado lá no começo que as pessoas que fizeram investimento nessa operação do MST tiveram já colher os resultados, né? Fala um pouco sobre isso rapidamente, que isso é importante, né? Porque é um investimento, ou seja, a pessoa aplicou o dinheiro e tem um retorno, né? Então isso é importante mencionar. Toda operação, João, na Bolsa de Valores, ela prevê uma remuneração, né, a quem investe. Não é uma doação. Ninguém doou dinheiro para as cooperativas. As pessoas que compraram cotas desse título de crédito, elas ficaram 12 meses sem receber nada, conforme estava previsto, né, no prospecto da operação. Então, você comprava as cotas, R$100 ou mais, cada um aplicava quanto queria, né, até o limite de 17 milhões e 500 mil. A grande maioria dos investidores foram pessoas que aplicaram R$500, R$1.000, né, R$100, enfim. E aí ficaram os primeiros 12 meses sem receber, e como estava previsto no prospecto, a partir do 13º mês, eles começaram a receber a amortização do valor principal mais o juro, né?
E esse valor vai sendo pago durante 5 anos. Então, a devolução do valor integral mais a remuneração, ela vai acabar no prazo de 5 anos, conforme estava previsto no prospecto, certo? Então, as pessoas elas tiveram que abrir uma conta na corretora Terra, fazer a aplicação, e a partir do 13º mês, quem fez a aplicação já vai ver lá o saldo caindo na conta e pode sacar, gastar esse dinheiro com o que quiser, né? Inclusive fazer novos investimentos. Nesse momento não há uma operação de cooperativas ligadas a esses assentamentos em curso, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, Diego, como é que eu faço para investir? Como é que eu faço para aplicar? Eu sempre oriento o pessoal a entrar no site Finapop, dá uma pesquisada aí, dá um Google, Finapop, vai ter o site ali, e ali o pessoal vai informando, né, divulgando as diferentes modalidades de investimento nessas cooperativas que vão estar disponíveis. Eu acho, João, que em breve deve ter uma... Finapop, é isso? Pop? Finapop. Finapop. Com P mudo? Isso, com um P mudo no final, que é de financiamento popular, né? É a abreviação disso, Finapop. Tá aqui na tela, é essa aí mesmo, é Finapop. Isso, é bem assim que se escreve. Se as pessoas pesquisarem aí informações relacionadas ao Finapop, vão ver as diferentes iniciativas, seja na Bolsa de Valores, seja via instituições bancárias e outros fundos, enfim. A gente está discutindo várias outras possibilidades, sabe, João? Importante dizer, né, que muitas pessoas, assim, a gente sofreu críticas de ambos setores, né? De um lado, as pessoas dizendo assim, poxa, o MST se vendeu para a Bolsa de Valores, colocou ações lá. De outros, nossa, é uma ação muito revolucionária, né? Uma mudança muito grande. Eu entendo que é mais ou menos, não é nem uma coisa nem outra, na verdade, né? Quando a gente tira um pouco o entusiasmo, assim, a gente vai ver que se trata de um simples financiamento, só que numa modalidade diferente. Os agricultores geralmente vão no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e o gerente faz um contrato passando, né, esses créditos com uma taxa de juros para as cooperativas muito maior, né? Então, essa foi uma forma que as cooperativas encontraram de unir, né, a fome com a produção, né? Exatamente, assim, muita gente que, né, nos procurava, falava, olha, eu tenho aqui uma poupança, queria investir, apoiar a cooperativa, sei que ela está precisando. Então, para a gente fazer uma coisa séria, segura, né, lícita, com bastante transparência, publicidade, a gente optou por essa modalidade, mas eu fico na expectativa de que talvez em alguns meses ou anos a gente possa aprofundar as reflexões sobre o êxito e problemas, né, encontrados no curso dessa operação e que a gente possa propor a alteração, né, institucional para aperfeiçoamento, justamente para dar garantia para quem investe e também criar uma lógica menos burocratizada e mais segura para que as cooperativas possam ampliar as suas atividades produtivas e de proteção ambiental. É muito forte, né, dentro dessas áreas de reforma agrária, o entendimento de que a agroecologia é o caminho para a gente proteger as pessoas, a natureza, a vida em nosso planeta de uma forma geral. Então, as informações acho que são um pouco por aí. Maravilha. E também ampliar esse leque aí, né? Chegar nas cooperativas de catadores de lixo, cooperativas de professores, cooperativas de outros profissionais. Enfim, agradecer muito você, Diego. A gente está com uma audiência muito boa aqui. Eu queria assim, finalizar lendo os últimos comentários. A Janete vem aqui, nos aplaude aqui pela live. A Jordana Ribeiro também, parabéns pela entrevista e pela pesquisa. A Josi Crispim, parabéns pela live, apresentação simples. Eu que não entendo nada disso, já desmistifiquei muita coisa. A Amanda Ávila, ótima apresentação, muito didático.
A Josi volta aqui nos elogiando, o João sempre acertando, vida longa ao canal. E eu acho que é isso. Encerramos aqui, então, a nossa entrevista com o Diego Vedovato, desculpa. E a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista aqui no programa Direito Achado na Rua pela TV Via 1. Um abraço para todo mundo e muito obrigado mais uma vez, Diego. Abraço, pessoal. Obrigado pelos comentários. Um prazerzão, João, te encontrar. Bom final